Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Meus amigos, hoje nós vamos continuar o nosso tema da pregação indutiva e, de fato, nós vamos entender como fazer uma pregação indutiva. Tá bom? Então, peço que desde já você deixe aqui o seu like no nosso vídeo, deixe o seu comentário, caso você tenha apreciado aqui os nossos conteúdos. Claro, não deixe de se inscrever no nosso canal e também divulgar esses conteúdos com outros amigos que têm apreço pelo tema da pregação bíblica. Tá certo? Nós falamos em dois vídeos anteriores, que eu vou deixar aqui no card para você, e também aqui na descrição do vídeo, tá? Dois vídeos que nós falamos a respeito da pregação indutiva. E qual que são os benefícios da pregação indutiva? Uma vez que ela lida com a nossa audiência, os nossos ouvintes, a nossa congregação, no ponto em que eles estão, com temas, assuntos que são relevantes para eles e os conduz até, então, à verdade bíblica. Tá bom? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai entender como que a gente pode pregar de maneira indutiva. E para a gente poder ter uma visão melhor, né, dessa pregação indutiva, eu vou compartilhar aqui com vocês esse pequeno diagrama que foi desenhado, mas antes de apresentar ele, eu quero trazer as definições para vocês do que é indução e dedução, tá bom? Então, a primeira coisa, indução. O que é indução? É ação, processo ou efeito de induzir, guiar, dirigir, tá bom? Raciocínio que se serve de indícios para chegar a uma causa por eles tornada patente. Então, é o ato de você pesquisar, de você experimentar até você, então, coletar indícios suficientes para chegar a uma conclusão, tá certo? É a pesquisa. Indução é a pesquisa, é a experiência, como você descobre algo, tá certo? E o que é dedução? Dedução é o contrário de indução, tá bom? Dedução é uma inferência lógica de um raciocínio, uma conclusão, uma ilação. Então, essa inferência, né, qual que é o significado dela? É ação ou efeito de inferir, é a conclusão, tá bom? É uma operação intelectual por meio da qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras já reconhecidas como verdadeiras. Então, o processo inicial é a indução, que vai levar até uma conclusão. Essa conclusão é a dedução, tá bom? Então, aqui dentro da indução, o que nós temos de ferramentas indutivas? Nós temos ilustrações, parábolas, histórias, perguntas, analogias e comparações. Todos esses itens aqui são ferramentas indutivas, são ferramentas pelas quais, pela experiência, pelos indícios, nós somos levados a uma conclusão, tá bom? Já por outro lado, na dedução, que ferramentas nós possuímos? Nós temos a lógica, a argumentação ou explicação e as proposições, tá bom? Todas essas três são ferramentas o quê? Dedutivas. Qual que é a diferença, então, entre indução e dedução? Indução é o meio pelo qual você é conduzido até chegar à conclusão. Dedução é a conclusão em si. Fechado? Quando nós temos uma pregação, por exemplo, expositiva, essa pregação expositiva, geralmente, ela é dedutiva. Por quê? Ela tem uma verdade bíblica, uma proposição, e quando o pregador agora vai, né, apresentar o seu sermão, o que ele faz? Ele anuncia a verdade bíblica e depois, no decorrer do sermão, ele vai explicando, ele vai argumentando o porquê desta verdade ser de fato, né, usando aqui, né, um pleonasmo, né, por que ela é verdade, tá bom? Já pelo toda a pregação expositiva, por trás dela, ela vai ter um estudo indutivo, que foi o estudo que o pregador realizou para chegar a essa conclusão, tá bom? Só que quando nós vamos apresentar a mensagem, geralmente nós fazemos o quê? Nós privamos a congregação do estudo indutivo, ou seja, da experiência, da coleta de indícios para chegar na conclusão, e já lançamos para eles diretamente a verdade que nós descobrimos. E aí depois no sermão nós vamos argumentar em favor dela, nós vamos defender essa verdade. Tá certo? Então nós privamos eles da indução e já chegamos com a dedução. E, observando o método de Cristo de pregação, e até mesmo dos apóstolos, nós vamos ver, se você pegar, por exemplo, o discurso de Estevão lá em Atos, nós vamos ver que a pregação deles é uma pregação indutiva. Eles vão conduzindo a congregação, tá certo? Reunindo indícios até então apresentar o quê? A verdade bíblica. Se você pega, por exemplo, o livro de Deuteronômio, escrito por Moisés, o que é? É uma pregação expositiva? É uma pregação expositiva.
Mas, antes de ser uma pregação expositiva, ela é uma pregação indutiva, porque ele vai contando toda a história de Israel de novo, tá certo? Então ele vai induzindo ali os ouvintes por um caminho até chegar à verdade bíblica e expor, explicar essa verdade e aplicar na vida dos ouvintes. O que nós entendemos então desses modelos bíblicos, desses exemplos bíblicos? Que a pregação indutiva, junto com a pregação expositiva, elas são a maneira mais eficiente de você pregar. Pregação indutiva, junto com a pregação expositiva, né? Você usar o método indutivo junto com o dedutivo é a melhor maneira de você se conectar com a sua audiência e pregar a verdade bíblica. Por quê? Muitas vezes você prega apenas no método expositivo. Você tem uma verdade bíblica e agora você apresenta essa verdade, vai argumentar em favor dela e vai explicá-la. Por mais que ela seja poderosa e verdadeira, as pessoas estão desconectadas da mensagem. Por quê? Elas não experimentaram o processo que você experimentou quando você realizou o seu estudo indutivo. Tá certo? Então, para elas, está desconectada, às vezes, a verdade bíblica da realidade delas, da vida delas. Quando nós agregamos a pregação indutiva, nós vamos conduzindo a congregação junto conosco, tá certo? Nós vamos levando eles junto conosco até chegar, então, à verdade bíblica e essa verdade ser explicada e aplicada na vida da congregação. Deu para entender até aqui? Então vamos ver agora na prática como fazer uma pregação indutiva. Então olha só, nós temos esse diagrama aqui, tá bom? Um pouquinho complexo, é verdade, mas vai dar para você entender claramente o que nós queremos dizer aqui. Aqui nós temos um fluxo, tá bom? De entrada e saída. Então, introdução e conclusão. O que nós temos aqui nessa primeira etapa, que é a introdução, tá bom? A introdução, ela precisa partir de um ponto em comum com a realidade e a necessidade da congregação. A introdução, ela precisa usar um tema ali, um recurso de indução, né, que tanto dentro aqui da nossa introdução, todo esse círculo aqui, essa circunferência aqui amarela, nós temos aqui a introdução, que pode fazer o uso de um recurso indutivo, tá bom? Ela deve fazer o uso de um recurso indutivo, que é o quê? Uma ilustração, uma parábola, um fato, uma estatística, uma notícia, uma citação, uma história bíblica, uma cena, pode até mesmo ser um pequeno videoclipe, uma história, tá bom? Ou até mesmo uma pergunta, um questionamento para reflexão. Então, todos estes elementos aqui, eles são elementos de indução, que se conectam com as pessoas no ponto em que elas estão. E aí que a gente levantou a questão. É importante que a sua introdução tenha relação com o ponto em que a sua congregação se encontra, tá certo? Você vai usar uma notícia, você vai usar uma citação, uma biografia, uma história, mas essa história precisa ter uma relação com a realidade da sua igreja. Você não vai usar uma história totalmente fora, né, do contexto dela, porque isso não vai atrair a atenção deles. Agora, quando você utiliza algo, por exemplo, uma notícia recente que impactou, né, o país todo, né, todo mundo está sabendo disso, ou um fato que ocorreu dentro da própria congregação, todo mundo está sabendo a respeito disso. Quando você utiliza esses elementos, você está partindo do ponto em que todos estão, tá certo? Todo mundo está te acompanhando, ninguém vai perder o bonde, tá bom? Então, dentro da própria introdução, quando você está finalizando essa introdução, você precisa estabelecer a tensão. O que é o estabelecimento da tensão? É uma verdade bíblica associada a uma necessidade humana, tá certo? Isso pode ser uma pergunta, por exemplo. Como posso ser mais santo? Né? Como podemos viver em santidade num mundo cheio de pecado? Como eu posso ser um melhor pai? Como que você pode ser uma melhor mãe vivendo num mundo de pecado? Percebe que é algo que tira, né, ali a gente da nossa zona de conforto? É uma pergunta que instiga. Então, dentro da introdução, nós precisamos estabelecer uma tensão entre a verdade bíblica e uma necessidade da nossa congregação. Tá certo? Porque isso vai fazer o quê? Além de você estar introduzindo o tema com um recurso indutivo, que é um fato, uma história que tem relação com a sua congregação, com a realidade dela, ao final da sua introdução, então você vai criar uma tensão. Essa tensão, ela vai fazer o quê? Com que as pessoas queiram saber a resposta. Vai fazer com que elas queiram saber para onde vai caminhar o sermão. E isso vai prender a atenção delas. Tá bom? Elas vão conseguir te acompanhar. Então, você estabelecendo essa tensão, elas vão querer saber agora o quê? O que está por vir? O que vem depois disso? Então, depois que você estabeleceu essa tensão, você pode utilizar, por exemplo, mais um recurso indutivo, tá bom? Mais uma notícia, mais uma citação, mais uma história bíblica, uma ilustração. E aqui começam as nossas tentativas.
Nós vimos que o método indutivo é você coletar ali indícios, tá certo? Até que você chegue à conclusão correta. Então você tem uma série de tentativas e erros, né? Você tem uma pergunta, você vai testar algumas hipóteses, vai testar algumas propostas e vai ver se elas são válidas ou não, tá bom? Então, nessas tentativas e erros, elas podem ser exploradas com outros recursos indutivos no momento do sermão. Então você começou com uma introdução, captou a atenção dos ouvintes. Depois estabeleceu a atenção, eles querem saber o que vem por vir. Então você agora pode utilizar um recurso indutivo aqui que vai levar eles a uma possível resposta para a pergunta que foi feita. Só que essa resposta não vai ser satisfatória, tá certo? Então você pode guiar eles por uma possível resposta que no final não vai se concretizar naquilo que eles esperam, tá bom? Então você pode utilizar mais de um recurso indutivo aqui, tá bom? E qual que é o benefício disso? Você já não está dizendo para eles logo de cara o que precisa ser feito. Você está testando, tá bom? Você está passeando com eles, testando as possibilidades. Essa é a pesquisa indutiva. Igual quando a gente faz o nosso estudo para preparar o sermão, né, nós vamos testando, nós vamos perguntar, será que esse texto significa isso ou quer dizer isso? Nós vamos testando até chegar, então, à conclusão verdadeira. Você pode trilhar esse mesmo caminho no seu sermão. Só que utilizando o quê? Recursos indutivos. Então você pode contar uma outra história que visa dar uma resposta para a pergunta que foi feita. Mas no final a resposta não é satisfatória. Tá certo? É uma tentativa e erro. E a partir do momento que você segue por esse caminho, você está conquistando autoridade. Você já não está chegando, dizendo para a congregação, para os seus ouvintes, o que eles têm que fazer, o que eles precisam fazer. Não, você está testando, você está caminhando junto com eles e estão chegando às mesmas conclusões. Tá bom? Até que chega um ponto que a gente chama de conceito alcançado. O que que é? Nós testamos algumas possibilidades, mas vimos que nenhuma delas são satisfatórias. Será que o texto bíblico pode nos dar uma resposta satisfatória para essa questão? Então aí nós temos o texto bíblico bem no centro aqui do nosso diagrama, tá bom? É a hora agora da palavra de Deus como autoridade suprema nos responder os questionamentos que nós temos, lidar com aquela tensão que nós criamos no começo. Então aqui você vai ter a leitura do texto bíblico, tá certo? Da passagem bíblica em si ali que você escolheu para essa mensagem. E após a leitura do texto bíblico, agora começam os recursos dedutivos, tá certo? As conclusões que nós tiramos a partir da leitura do texto. Então, nessa segunda parte do nosso diagrama, onde nós temos aqui os recursos dedutivos, nós vamos ter ali a exposição bíblica, a gente vai ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto, tá bom? Essa exposição, ela pode ser tanto no método de pregação expositiva, como também o textual, pode ser também temático, tá certo? Várias passagens que vão tratar a respeito desse tema. Você pode, inclusive, até ter o recurso de estudo bíblico, que são perguntas e respostas, tá bom? Que vão procurar, né, resolver aquela tensão que foi criada lá no início. E aqui, nessa área aqui do recurso indutivo, nós vamos ter a resposta correta para o nosso questionamento, tá bom? Da onde que vai vir a resposta correta? No texto bíblico, da palavra de Deus. Então, nesse ponto, nós podemos, então, aí, fazer uma proclamação com autoridade. Dizer o que precisa ser feito, dizer como fazer, mas não pautados na nossa autoridade, porém na autoridade bíblica, na palavra de Deus. E nesse momento, os ouvintes eles vão estar muito mais dispostos a receber essa palavra. Por quê? Porque no processo anterior, que foi a pesquisa indutiva, tá certo? O aprendizado pela experiência, eles foram vendo que as possibilidades que foram apresentadas não estavam corretas, não eram satisfatórias. Porém, a Bíblia apresenta, sim, uma resposta satisfatória para nós. Tá certo? Então, o coração deles já foi aberto para receber a palavra da verdade. Agora, se a gente inverte isso, como acontece na maioria dos casos, nós já começamos com a verdade sendo lançada para eles. Eles não estão preparados para receber ela ainda. Então, eles vão rejeitar. Tá certo? O coração está endurecido ainda. O coração precisa ser quebrantado. E através da pesquisa indutiva, do aprendizado pela experiência, é que o coração vai se abrindo para que a palavra seja semeada com poder. Então, no processo aqui dedutivo, tá certo? Que é a segunda parte do nosso sermão, e entenda que essa divisão que a gente fez aqui é com texto bíblico no centro, tá, meus amigos? Não significa que metade do seu sermão precisa ser indutivo e a outra metade dedutivo. Não é isso.
tá? Não é uma questão de proporção aqui. Nós só dividimos dessa maneira para ficar mais clara o entendimento, tá bom? Mas você pode começar de uma maneira indutiva ali, com uma introdução, depois com uma ilustração, e aí já partir para a questão dedutiva, tá certo? Daqui não é uma questão de proporção, metade, metade, mas sim como, né, nós iniciamos o nosso sermão e como nós caminhamos para o final dele. Nessa segunda parte, então, quando a gente revela a autoridade bíblica, quando nós explicamos o texto bíblico, nós também vamos fazer o quê? A aplicação do texto bíblico, tá bom? A verdade bíblica, como ela deve ser praticada pela fé no que o texto bíblico está trazendo para nós. E caminhando, né, para o término dessa mensagem, então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a resolução dessa tensão que foi criada lá no início. Como que a gente tem essa resolução da tensão? A pergunta ela foi respondida através da autoridade bíblica. Então, aquela tensão que nós criamos lá no início, ela vai ter sido resolvida a partir do momento em que o texto bíblico é apresentado, explicado e aplicado. Tá certo? E na conclusão, nós concluímos de que maneira, então? De maneira cristocêntrica, apontando para o Evangelho de Jesus Cristo como poder para salvar, dentro do contexto e necessidade da congregação. E esse que é o ponto importante. Nós começamos a nossa mensagem aonde a nossa congregação está, no mesmo nível, tá bom? Vamos conquistando autoridade através da pesquisa indutiva, tá certo? O coração vai se abrindo, então nós agora podemos apresentar o texto bíblico para eles. Uma vez que o texto bíblico ele é apresentado, nós podemos agora sim declarar com autoridade, porque nós já conquistamos a autoridade anteriormente. Podemos pregar com autoridade, não naquilo que nós somos, mas na palavra de Deus, da autoridade que vem da palavra de Deus. E aí as pessoas vão realmente receber essa mensagem, porque elas viram que as tentativas anteriores na nossa pesquisa não deram certo, tá certo? Não tiveram uma resposta ali que fosse satisfatória. E concluímos, então, a nossa mensagem de maneira cristocêntrica, apontando para Cristo e para a sua cruz. Deu para entender aqui esse processo? Se nós pudéssemos ver uma linha, né, de como que essa pregação se comporta, ela seria dessa maneira aqui, meus amigos. Olha só. Nós temos a introdução, tá bom? Então nós vamos caminhando. Depois da introdução, nós temos uma tensão que é estabelecida, uma pergunta que precisa ser respondida, um questionamento, uma reflexão que vai mexer ali com o coração da nossa congregação. E após isso, nós temos vários recursos de indução que vão guiando a possíveis respostas ou resoluções erradas, tá certo? Podem ser outras histórias, podem ser uma biografia, pode ser um exemplo. Então, você vai conduzindo a congregação e vai ocorrer um declínio, tá bom? Você vai tendo um declínio aqui. Por quê? Porque as tentativas são fracassadas. Elas não dão certo, elas não dão retorno, elas não dão respostas, até chegar ali no fundo do poço, tá bom? Então, quando estamos ali, já sem saída, o texto bíblico ele é apresentado como uma possível resolução. E aí, a exposição desse texto bíblico, né, a verdade sendo apresentada com autoridade, centrada em Cristo, a aplicação, como que nós agora podemos tomar posse dessa verdade pela fé, ela vai numa ascensão. Percebe? Isso que é magnífico. Porque quando a palavra de Deus ela entra, ela vai levantando o ser humano, tá bom? Ela vai levando, vai erguendo, vai dirigindo rumo a quem? A Cristo. E o ponto alto aqui é quando nós chegamos na conclusão, onde o poder do evangelho de Cristo, ele é apresentado ali como a solução para resolver a tensão que foi iniciada lá no começo, tá certo? E a conclusão, o que ela procura fazer? Ela eleva os ouvintes acima do ponto inicial que eles se encontravam. Nós começamos no mesmo ponto em que eles estão, mas o decorrer da mensagem, quando nós terminarmos essa mensagem, eles vão estar acima do ponto que eles iniciaram, tá certo? Por quê? Porque a mensagem, ela é redentora. A mensagem de Cristo, ela eleva o ser humano caído, tá bom? Então, se a gente pudesse visualizar, né, essa pregação de acordo com esse gráfico, esse seria o gráfico que representaria essa mensagem. Ela pega o ser humano no ponto que está, cria uma tensão, a partir dessa tensão, então, vai esgotando as possibilidades que a gente pode dizer respostas humanas para esse problema, tá certo? Até chegar ao final do poço. No fundo do poço, agora, quem que pode nos socorrer? Quem que pode nos ajudar? Então, entra a palavra de Deus, né, dirigindo o ser humano agora para uma ascensão,
para um encontro com Cristo ali, onde ele vai ser elevado acima do ponto em que ele se encontrava inicialmente. Deu para captar a ideia aqui? Então vamos pegar um exemplo prático, só para a gente entender como que funcionaria realmente um sermão indutivo? Eu separei aqui o exemplo do Salmo 1 para a gente. Eu vou até pegar minha Bíblia para a gente ver o texto. No Salmo 1, a gente vai ter aqui um exemplo da pregação indutiva em conjunto com a pregação expositiva. Tá bom? Então, olha só, Salmo 1. Vou abrir aqui na minha Bíblia e a gente vai ter o texto que vai dizer assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Tá bom? Basicamente, esse salmo aqui é dividido em duas partes. Tá certo? Um exemplo a ser evitado e um exemplo a ser seguido. O exemplo a ser evitado é aquele lá que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tá certo? Agora, o exemplo a ser imitado, qual que é? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite, etc. Tá bom? Então, é um exemplo a ser seguido e um exemplo a ser evitado. Mas qual que é a primeira palavra que a gente tem aqui nesse salmo? Bem-aventurado. Tá certo? Ou seja, feliz. Felizes são aqueles que não agem dessa maneira, mas, pelo contrário, agem desta maneira que está apresentada aqui no salmo. Deu para entender? Então, o resumo do estudo indutivo do salmo seria esse. Agora, como que nós transformamos ele numa pregação indutiva? Nós poderíamos começar assim, ó, com uma introdução que diz o seguinte: muitas são as preocupações em nosso coração que podem estar roubando a nossa alegria, tá certo? As dificuldades financeiras, os problemas dentro do lar, os problemas com os filhos, tudo isso pode tirar o nosso brilho, tirar a nossa alegria. Nós podemos aqui utilizar como um recurso indutivo, aqui, ó, uma pequena história, tá certo? De alguém que buscava felicidade nos prazeres da vida, mas sempre se encontrava vazia. Então, em decorrência das dificuldades, dos problemas, muitos querem buscar alegria, felicidade nos prazeres, bebendo, se divertindo, abusando dos prazeres, muitas vezes até levando uma vida promíscua, mas que no final das contas, muitos se encontram ainda mais vazios do que no seu estado anterior. Aí agora a gente vai estabelecer a atenção. A grande pergunta que nós devemos fazer: existe um caminho para a verdadeira felicidade? Existe um caminho para a verdadeira alegria? Nós, como cristãos, como crentes que vivemos no mundo de pecado, podemos experimentar a verdadeira alegria? E aqueles que ainda não conhecem essa verdade e têm buscado ser feliz, ter alegria em uma série de outras atividades, de prazeres que não estão relacionados com Deus. Qual que é o caminho para a felicidade? Nós estamos estabelecendo atenção, tá certo? Eles querem saber. Eles querem saber a resposta para essa pergunta. Então, depois nós podemos introduzir mais um recurso indutivo aqui, contando a história de alguém que buscou a felicidade nos bens e riquezas. Certo homem acreditava que ele poderia encontrar a felicidade e a alegria nas posses, nos seus bens. Trabalhou, investiu o seu tempo para se tornar um dos homens mais poderosos, mais influentes e mais ricos da sua cidade. Mas ainda assim faltava algo no coração dele. Nós temos até uma famosa frase que diz que dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar a felicidade, não é verdade? Mas e quando vem a doença? Em que nem mesmo todo o dinheiro do mundo pode trazer a cura. Será que o dinheiro traz felicidade? E quando os relacionamentos são despedaçados, quando a família está quebrantada, será que o dinheiro pode trazer a felicidade nesse ponto? Percebe? Nós estamos testando as hipóteses. Qual que é a resposta? Não, não vai trazer. E aí nós podemos acrescentar mais um recurso indutivo. Qual que é? Alguém que buscou a felicidade nos relacionamentos. Certa jovem buscou ser feliz. Ela seguia aquela orientação que é muito clara, que é muito dada, inclusive até mesmo em alguns filmes, siga o seu coração.
E seguindo seu coração, se envolveu em diversos relacionamentos. A cada novo relacionamento, ela pensava ela que tinha encontrado a sua alma gêmea. Mas essa felicidade, essa alegria, só durava até ela descobrir uma nova traição. Até ela descobrir que estava sendo enganada. E o seu último estado era pior do que o primeiro. Porque conforme o tempo ia passando, ela cada vez mais ia chegando à conclusão de que não existe verdadeira alegria. Percebe? Nós testamos mais uma nova hipótese. A alegria, a verdadeira felicidade pode ser encontrada nos relacionamentos? Não. E aí, então, agora nós entramos com o texto bíblico, tá certo? Nós alcançamos aqui já um conceito. A alegria, a felicidade não pode ser encontrada no dinheiro, nos bens, nas posses, nos relacionamentos. A gente poderia explorar N situações, tá bom? E aqui vai depender daquilo que você tem de conhecimento da tua congregação, aquilo que mais aflige eles, tá certo? Para você trazer esse ponto aqui. É óbvio que existem situações que são comuns a todas as pessoas, tá bom? E a gente também pode explorar nessa parte aqui da indução. Então, esgotamos aqui as nossas possibilidades de verdadeira alegria. Agora vamos entrar com o texto bíblico, que nós lemos a princípio. Bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, aqui nessa parte que começa os recursos dedutivos, nós temos a leitura do texto, nós temos a explicação do texto, tá bom? Então, tudo aquilo que nós já vimos na pregação expositiva entra aqui. Lemos o texto, bem-aventurados. Bem-aventurados, a palavra aqui não é somente bem-aventurados, mas feliz, completo, satisfeito, íntegro, que não tem falta de nada. É essa bem-aventurança que está escrita aqui no primeiro salmo. Como que alguém pode ser feliz, alegre e não ter falta de nada? O primeiro conselho que nos é dado aqui. Nós não devemos andar no conselho dos ímpios. Ímpios, aqueles que não temem a Deus. Tá certo? Aqueles que não têm o conhecimento de Deus. Então, se você acha que viver uma vida longe de Deus, que não teme a Deus, que não tem o conhecimento de Deus, vai te trazer felicidade, a palavra de Deus diz que não. E nós já provamos por experiência também que não há felicidade numa vida longe de Deus. A felicidade também ela não se encontra naqueles que se detêm no caminho dos pecadores, porque os pecadores estão transgredindo a lei de Deus. O que a palavra de Deus diz com relação ao pecado? O pecado é a transgressão da lei. Alguém que vive em rebelião contra a lei de Deus não pode encontrar felicidade. Sabe por quê? Porque a lei de Deus é a lei da liberdade. A lei de Deus é a lei do amor. E alguém que está contrário a esta lei não pode ter paz, não pode encontrar alegria. Percebe como a gente está fazendo a exposição do texto bíblico? E aí a gente vai seguir, tá certo? A exposição desse texto bíblico, que vai dizer o quê? Agora, a Bíblia vai dizer para nós que bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei de Deus. É aquele que medita na lei de Deus. Não é fantástico isso? Porque a palavra de Deus, ela nos traz verdadeiramente alegria. Ela nos traz verdadeiramente prazer. Isso você só vai experimentar a verdadeira alegria a partir do momento em que você se voltar para a palavra de Deus. Nós temos meditado nessa palavra? Nós temos passado tempo com essa palavra? Será que muitas vezes a infelicidade que toma o nosso coração não é porque nós não temos passado tempo com a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela vai nos revelar o caminho da felicidade. Sabe qual é esse caminho da felicidade? Jesus Cristo. O próprio Senhor e Salvador disse: Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Onde nós podemos encontrar vida? Na palavra de Deus. Porque é ela mesma que testifica do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É ela que vai apontar para nós o motivo, a razão da nossa maior alegria, que foi o sacrifício de Cristo na cruz, para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida, e não somente uma nova vida aqui, hoje, uma vida abundante, mas uma vida eterna, que está reservada para cada um de nós. Percebe? Então aqui a gente consegue fazer toda a pregação expositiva depois que nós guiamos a nossa congregação por um caminho indutivo. Então aí depois nós vamos ter a resolução da tensão, tá certo? Qual que é a resolução da tensão segundo o texto que nós vimos aqui? A palavra de Deus é que nos leva a Cristo, e Cristo é o caminho da felicidade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão o quê? Por ele. Tá bom? Então Cristo
é a maior razão da nossa alegria. Lá em João, capítulo 15, ele vai dizer: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Essas coisas eu vos tenho dito para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Olha que coisa fantástica, né? A nossa alegria só é completa em quem? Em Cristo. Quando nós permanecemos nele. De que maneira nós permanecemos em Cristo? Na sua palavra. Então, qual que é o caminho para a felicidade? A palavra de Deus. Porque ela nos guia a Cristo, que é a fonte de toda alegria. Aí na conclusão, através da palavra de Deus, somos guiados a Cristo, aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Lembra que a conclusão tem que ser o ápice, tá certo? Você tem que trazer ali uma conclusão cristocêntrica, enfatizando, né, o que Cristo fez por nós. Aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Mais que isso, que nos tornou justos pelo seu sacrifício. Pelo seu sacrifício, não seremos contados como os ímpios, mas sim com os justos. Essa deve ser a nossa maior alegria. Porque na segunda parte aqui do Salmo vai dizer, né? O destino dos ímpios e o destino dos justos. Tá certo? Os ímpios, eles serão o quê? Destruídos, mas os justos permanecerão. Nós só iremos permanecer por conta de Cristo. E essa deve ser a nossa maior alegria. A salvação em Cristo é a nossa maior alegria. Tá bom? Deu para captar aqui a ideia da pregação indutiva? Nós fizemos aqui um exemplo no Salmo 1, mas posteriormente nós vamos também fazer outros exemplos em outras passagens bíblicas. Eu espero que você tenha apreciado esse estudo que nós fizemos aqui a respeito da pregação indutiva e que você comece a colocá-la em prática, tá certo? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário. A gente vai procurar esclarecer nos próximos vídeos. Tá bom, meus amigos? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esses vídeos. E, acima de tudo, continue pregando. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.